Amém. Hoje eu quero trazer uma mensagem falando das bodas. Uma preparação para um grande casamento que vai haver. Deus está preparando a sua noiva. E essa noiva, ela é composta de 5 virgens prudentes. Mas acontece que o convite para o casamento é para todos. Amém, gente? Eu guardo muito na versão Jesus Cristo falou. Aliás, o apóstolo João disse, ele veio para o que era seu. E eu começo a pensar que o Senhor Jesus não tinha nada a ver com a gente. Ele não tinha nada a ver com esse mineiro lá do Lagoa Santa, comedor de feijão com angu. Não. Ele tinha a ver com o seu povo, com a nação santa, com os filhos de Abraão. Só que, quando ele veio, ele foi desprezado. Os seus não o receberam. Aquela palavra que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Veio logo após a rejeição. No capítulo 1 de João, Evangelho segundo São João, quando a Bíblia disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Mais embaixo diz, ele veio para o que era seu. Diga comigo, veio para o que era seu. Eu nasci em Minas Gerais, aqui no Brasil, eu não era de Jesus. Não, eu sou gentio. Amém, gente? Jesus veio do povo de Israel, ele veio para a oliveira, ele veio para a videira, ele não veio para o sicômoro. Não. Ele não veio para salvar zambujeiros. Eu sou um zambujeiro, travo que só produz abrolhos e espinhos. Não tinha nenhuma noção do que é conhecer Jesus. De que forma eu poderia conhecê-lo se ele não veio para mim? Ele veio para o que é seu. A promessa era para os seus escolhidos. E uma coisa interessante aconteceu. Ele nos conta ali uma parábola de 10 virgens. Eu estou falando sobre as bodas do Cordeiro, mas eu estou aqui identificando para você a virgem que vai desposar o Cordeiro. Amém, gente? Isso é muito forte para nossos jovens. Aí ele se manifestou aos gentios. Eu lá de Lagoa Santa atendi o chamado, ainda com uma idade tenra de 16 anos. Eu disse, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. E aquilo foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, me converter ao Filho de Deus. Porque quando os seus não receberam, a mensagem do Evangelho chegou até Minas Gerais. Eu pude aceitar Jesus. Isso é muito legal, muito legal. E aí, o que acontece? Eu passei a pertencer a 5 virgens prudentes. Quais são elas? As que têm um azeite, que é o Espírito Santo de Deus. Ei, igreja do Senhor,
As outras 5 virgens não receberam azeite. E receberam sim, no Antigo Testamento, o Espírito Santo se movia sobre eles. Mas a Bíblia diz que a imprudência deles fez com que o azeite deles acabasse. E eles não buscaram novamente azeite, que era o batismo com o Espírito Santo e com fogo, que Jesus Cristo havia prometido aos seus. Mas metade daquelas 10 virgens buscaram e receberam e encheram-se de azeite. Suas lâmpadas estavam acesas. O discernimento, o conhecimento, a intimidade, o namoro dessas 5 virgens prudentes com o cordeiro estava realmente agora marcado. E aí disse que à meia-noite soou a trombeta, não vem noivo. E as outras virgens loucas, que tipificam o povo peculiar de Deus, disseram às prudentes: dai-nos do seu azeite, para que nós fiquemos aqui. E elas disseram: não podemos repartir nosso azeite, porque faltaria para nós e para vocês também. Você não reparte o que você tem para ir direto para o céu com terceiros. Preste bem atenção. Aqui na terra você tem uma ordem. Convidem as pessoas para virem para as bodas. E então, o que a noiva faz antes do casamento? Ela manda fazer convites especiais, não é assim? As pessoas que estão preparando aquela festa fazem convites e entregam um envelope com ramanetes de flores, é uma coisa linda, filetes de ouro e etc. Porque vai acontecer uma festa muito bonita. Então Jesus, tomando a palavra, capítulo 22 de Mateus, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes sem parábolas, dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. É uma parábola trazendo uma verdade implícita. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Em igreja, convidados, primeiros que são convidados são os da família, nem são os convidados especiais, netos, bisnetos, tataranetos, sobrinhos, primos, todos são convidados. Mas a Bíblia disse que estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já órgãos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Um convite para um grande churrasco na festa. Já mandei os bois gordos, já mandei os cordeiros, as ovelhas para o churrasco. Tudo está preparado, venha para as bodas. Deus convida a todos. O céu é o melhor lugar para nós, amém, igreja? Mas hoje em dia ninguém está acreditando mais que exista céu, e nem tampouco inferno. Não estou nem acreditando mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Satanás está tentando mudar o princípio das coisas como ele fez no começo. O princípio real da palavra de Deus, ele está tentando mudar de novo. E a mídia está aí para ajudar. Mandou de novo e disse: olha, eu já preparei tudo. Os bois já foram mortos, os bois cevados.
Porém, verso 5, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram alguns deles. Nós não temos tempo para ser religiosos. Igreja é coisa para trouxa, para besta. Eu vou para o meu trabalho, eu vou para o meu negócio, eu tenho mais coisas para fazer. Eu não sou um vagabundo qualquer para ficar indo para a igreja. Era mais ou menos essa noção que está aqui. Porque a Bíblia está dizendo claramente, porém eles não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros fizeram pior, apoderaram-se dos servos e os mataram. Igreja do Senhor, quantos servos do Senhor Jesus foram mortos naquela época do começo da fundação da igreja neotestamentária? O principal servo de Deus que veio a esse mundo para salvar o mundo dos seus pecados foi pendurado no madeiro. Aquele que veio e que tipifica ele mesmo, o Cordeiro Santo que desposará a igreja, foi pendurado no madeiro. E o rei, agora vem comigo aqui, o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, e enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Alguém diz, Deus é muito mau. Eu vi uma vez um adolescente dizer, eu não vou para a igreja, porque eu comecei a ler a Bíblia e Deus é muito mau. Mas olha o que fizeram com os convidados. Olha o que os convidados fizeram com os servos que foram convidados para bodas do Cordeiro. Porventura o mundo não está igual hoje, hein? Você convida alguém para seguir a Cristo, mas as pessoas não chegam com compromissos. Eu não posso, pastor, eu chego muito tarde de serviço. Eu não posso, pastor, porque eu tenho obrigações para cuidar. Todo mundo está ocupado. Ninguém está livre para servir a Deus. E isso é que retrata aqui, quando realmente disseram foi o que toma, quando foi para o seu trabalho, não dando assim atenção ao que realmente os convidados tinham falado com eles. O rei encolerizou-se e seu exército. Naquele dia, o escritor de Hebreus disse, horrenda a coisa cair nas mãos do Deus vivo, Deus liberará a sua ira contra pecadores nefastos, incrédulos, abomináveis, que simplesmente desprezaram o Senhor. O profeta disse, vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecer, porque eu farei nos vossos dias com que vocês levantem os olhos ao céu e vejam o juízo do Senhor. Espantai-vos. Eu pensava que Deus era amor. Deus é amor. Amém, igreja? Ele disse, a palavra disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É incomparável, irmão, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho 3 filhos, eu não dou nenhum para salvar. Somente. Não dou. Deus teve um só e deu para morrer por mim na cruz. Por causa do amor que ele tem, que é incomparável. Eu posso amar as pessoas que estão na minha igreja, me dando atenção e dizendo, pastor, eu gosto do Senhor, sou seu amigo. Então é fácil amar essas pessoas. Mas amar como Deus amou,
Nunca ninguém vai amar de tal maneira. Amém, queridos? De tal maneira. Uma maneira incompreensível, incomparável, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você fala, mas Deus é amor, ele não vai fazer isso. Mas você sabe que o amor perdura, mas a negação do amor faz com que o que ama se mira, se encoleriza. Por quê? Porque Deus é justo e juiz, amém, gente? Agora é tempo de graça. Ele ama e salva. Amém, queridos? Mas quando a porta da graça se fechar, ele é juiz. Ah, mas ele vai ter compaixão. Ele tem compaixão agora. Enquanto a porta da graça está aberta e o convite está feito. Amém, gente? Agora, passou esse tempo. Deus continua sendo amor, mas se manifestará a reta justiça de Deus. Porque jamais o ímpio habitará com o justo. Eu gosto muito do hino, sempre canto aqui na igreja. O céu não entra em pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. O pecador que não se converte ficará fora. Não porque Deus deixou de amar, mas é porque Deus agora está fazendo justiça. Por isso que a palavra de Deus diz que ele enviou agora não convidadores, não pessoas para evangelizar ou convidar, mas o seu exército. Então disse aos servos, verso 8, as bodas da verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Os convidados não eram dignos. Ei, o evangelho está sendo pregado, sim, mas as pessoas que ouvem são dignas. Quando aceitam, se tornam dignos. Amém, queridos? Eu aceitei Jesus aos 16 anos. Eu me tornei digno do Senhor. Aleluia. Servido ao Senhor desde a minha adolescência. Então, eu fui digno do Senhor. Mas aqui, nessa palavra, o Senhor está dizendo os convidados. Eles foram convidados, mas a festa está pronta. Mas os convidados não eram dignos. Aí o verso 9, preste atenção nessa última parte aqui. E depois, as saídas dos caminhos, e convidar para as bodas a todos os que encontrardes. Ei, olhem para mim. Depois de ter convidado os seus próximos, seus parentes, seus chegados, e ter sido rejeitado, ele disse agora, ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Agora ele decide pelos becos, pelos valados, pelas fronteiras, atravessa em país após países, e pregue a palavra, e te ensinar a todas as nações. Agora já não é mais para um povo especial, já não é mais para aqueles parentes chegados que disseram, nós temos mais o que fazer, não vamos na sua festa. E hoje em dia as pessoas estão cheias de afazeres e pouco se dá de atenção ao eterno. Mas eles têm que entender uma coisa, que essa vida aqui é passageira. É muito passageiro.
Tanto morre o ancião, como morre a criança, que às vezes até já é um nativor, como morre um adolescente, como morre de meia idade. Não tem idade para morrer. Não tem. Nós temos que estar constantemente preparados para encontrar com o Senhor. Eu dou glória a Deus porque toda a minha vida eu entreguei ao Senhor. Não sou perfeito em meus caminhos. Com medo de falhas, tenho sentimentos que às vezes me amargam. Tenho paixões que eu tenho que lutar contra elas. Mas eu dou glória a Deus porque a maior parte da minha vida eu dediquei ao Senhor. Você que começou agora, eu não sei quanto tempo você vai levar. Talvez essa criança que nasceu outro dia mesmo, talvez ainda vai viver mais de 80 anos antes de Cristo voltar, antes que o arrebatamento aconteça. E se ela permanecer firme com o Senhor, como foi apresentada na igreja, ela dará fruto para a glória de Deus. Mas o Senhor disse que Jesus já está próximo, tudo está acontecendo, os sinais estão acontecendo. Eu não estou nem aí para sinal que está acontecendo. Eu não estou esperando a segunda vinda de Cristo. Eu estou esperando o arrebatamento que vai acontecer em um piscar de olho. Não importa se eu vou viver 100 anos. Eu sei que o arrebatamento vai acontecer. Não importa se aquela criancinha nasceu hoje, mas o arrebatamento vai acontecer. Não importa se os adolescentes vão casar, ainda filhos, formar famílias, mas o arrebatamento vai acontecer. Quando, pastor? Então não sei. O senhor nunca falou para mim? Vai ser que andava aqui. Não. Apenas ele dá sinal da segunda vinda para os judeus. Presta atenção. O povo de Israel está tendo sinal um atrás do outro. Mas para nós, que somos novas criaturas em Cristo, que somos assim com virgens prudentes e temos azeite em nossas lâmpadas, não estamos aguardando a segunda vinda, estamos aguardando o arrebatamento. Preste bem atenção. E os céus saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram. Olha que coisa linda. Venham para a festa do meu Senhor. Todos, tantos quanto encontraram, tantos maus como bons. E a festa no céu ficou cheia de convidados. E agora aquele senhor estava feliz. Nossa, quanta gente. Meu filho vai se casar. A noiva está preparada, o churrasco já está na brasa. Olha quanta gente. Ei, queridos, tanto maus como bons. Está escrito aqui. A porta da graça se escancarou para todos. Quem crê, diga amém. Mas fulano é mau. A porta da graça está bem. Aquilo ali mandou 10. A porta da graça está aberta. Aquilo ali é um adulto. Aquilo ali é um pedófilo. Aquilo ali é isso. Aqui você pode nomear o que você quiser. A porta da graça está aberta. Ainda há salvação para o mais terrível pecador sobre a face da terra. Até que ela se fez. Amém, gente? Ele está aberto. Agora veja uma coisa interessante. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Isso me chamou a atenção. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial. O convite foi geral.
Mas quem aceita Jesus tem que trocar as suas vestes. Quem crê, diga amém. As 5 virgens prudentes têm que estar vestidas adequadamente, muito mais. E os convidados têm que estar com vestes brancas, porque é a festa do Cordeiro e a igreja. Ei, queridos, eu não sei como é que chama, porque quando eu me casei eu não tinha dinheiro para fazer essas coisas, mas as pessoas falam assim, chama-se traje a rigor, não é isso? Eu quero que todo mundo venha de terno, grenar, que nem o terno Alex, aqui na igreja. Outros dizem, eu quero que todos venham de preto com gravatas brancas. Chama-se traje a rigor, não é isso? Ei, queridos, para você entrar no céu, você tem que ter trajes a rigor. Você tem que lavar as suas vestes no sangue de um cordeiro. Você tem que vestir-se de salvação. Quem crê, diga bem. A igreja do Senhor. O convite é geral, o evangelho está aberto para todos, glória a Deus, aleluia. Ide por todo mundo, por todo mundo, por todo mundo, e precai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Glória a Deus. Estava cheio agora a festa do seu Senhor. Os céus estavam alegres. Olha quanta gente nós conseguimos trazer à festa do nosso Senhor. Mas aí entra o rei. E o rei observa, no meio daquela grande multidão. Vamos dizer que foram quase incontáveis com a rainha do mar. Estavam diante do Senhor. E no meio de bilhões de convivas, tinha um. Mas esse um que a Bíblia fala, ele representa um determinado tipo de pessoas. Ah, mas era só um pastor? Sim, mas é um que representa uma parcela. Amém, rei? O rei entrou e viu um homem que estava ali, que não estava trajado com veste oficial, não estava vestido com traje a rigor. Olhem para mim aqui, isso é a revelação de Deus. Aquele homem era religioso, mas não era salvo pela graça mediante a fé. Aquele homem professava uma religião e até frequentava uma igreja, mas nunca tinha se convertido verdadeiramente ao Senhor dos Exércitos. Aquele homem até falava muito bem o Evangelho do Senhor, mas não estava trajando vestes oficiais. Por isso que Jesus disse uma certa feita, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Há milhares, milhões, bilhões de pessoas que estão frequentando igrejas, mas não são convertidos, não são nascidos de novo. E por qualquer decalmapaia, isso é ditado mineiro, por qualquer decalmapaia, eles estão com raiva um do outro e abandonando sua unidade natural, que é o lugar de adoração. E eles podem ir adorar em qualquer lugar, mas Deus vai dizer, não é aqui o lugar de adorar. Eu tenho medo de falar isso, porque alguém já disse para mim, o senhor pensa que é só a sua igreja que é a melhor? Ela não é nem melhor do que nada, porque se você entra aqui, você não vai ver tanta gente, é sinal que nós não presta. Nós não é gente, mas nós é de Deus, amém? A gente é de Deus. Eu comecei a observar isso aqui, eu falei, Deus, o Senhor é tão bom. Verso 12, e disse-lhe o rei, amigo, como entraste aqui, não tendo
veste nupcial. Ele poderia ter dito: os teus servos me convidaram. Porque ninguém crê em Jesus sem ser convidado. Não. Mas ninguém pode vir a Jesus se o Pai não lhe enviar. Você pode crer. Você pode ser crente. Mas às vezes não pode ser salvo. O verdadeiro salvo tem um fruto do Espírito chamado amor. Ele sente gozo, sente alegria, ele sente paz, ele é longânimo, ele é paciente, ele tem frutos magníficos que você, mesmo que você erre contra ele, mas você sente vergonha do seu próprio erro, porque ele sabe que você errou, mas ele te acolhe, porque o teu erro não o atinge. Você está me entendendo? Eu vou parar de falar porque talvez eu não esteja alcançando o seu coração. Eu estou falando de nascidos de Deus. Jogaram flechas em mim, mas não ultrapassou, arredondou o escudo da fé que eu tenho de ser o Filho de Deus. Apedrejaram Estevão, mas ele, em meio às pedradas, ele só levantou os olhos ao céu e disse: eu vejo o Filho de Deus em pé, à direita de Deus. Por que estava em pé? Para receber Estevão. Você não entendeu nada. Porque se tivesse entendido, ia dizer amém. Foi metido. Estevão foi apedrejado. Mas no meio do apedrejamento, ele levanta os olhos ao céu e diz: eis que vejo o céu aberto, e vejo o Filho do Homem de pé, à direita do Pai. Eu disse: por que estava de pé o Filho do Homem, o Cordeiro Santo, Jesus Cristo? Porque estava de pé para receber o mártir. Aleluia. Ei, igreja, você tem valor. Você se desvaloriza-se a si mesmo, com as tuas picuinhas, com as tuas inimizades, com as tuas contendas, com as tuas porfias, com as tuas invejas, com o teu orgulho, com a tua exaltação própria. Você se desvaloriza a si próprio, mas se você for cheio do Espírito Santo, você terá gozo, paz, alegria em sua vida. Nada vai te atingir. E disse-lhe o rei: amigo, como entraste aqui? Não tendo veste nupcial. E ficou muito. Naquele dia, muitas pessoas vão enmudecer diante de um grande júri. E mesmo na festa do cordeiro. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Trevas exteriores, sinônimo de inferno. Banido da presença do rei, fora do palácio. Simplesmente por uma coisa: não estava trajado com vestes nupciais. Bastou. Será que Deus tem coragem de fazer isso? O cara entrou na festa, o porteiro deixou passar. Agora só porque não tinha festa nupcial, foi lançado nas trevas exteriores. É para você ver, irmãos, esse versículo final que está aqui desenhado. Verso 14, preste atenção nisso, eu estou terminando a mensagem. Porque muitos são chamados. O Evangelho trata a toda criatura, amém, gente?
Você fala pro teu vizinho, pro teu amigo de escola, pro teu companheiro de trabalho, e ele simplesmente ouve, e alguns até mentem para você. Deixa que eu vou chegar lá. Um dia eu vou lá com você. Ah, sim, os crentes são legal, que bom. Ah, eu conheço o teu pastor, é um cara legal, irmão. Legal até ele não conhecer de fato. Porque quando ele conhecer de verdade, ele vai dizer que eu não sou legal. Porque ninguém é legal. Sempre vai haver uma sequelazinha que vai acontecer. Muitos são chamados. A rede é lançada no mar, no rio, lá. E os peixes que caem na rede que são tirados. Mas depois que se tira a rede, ainda se separa os peixes. Os que são bons vão para casa, para a panela. E os que são ruins voltam para o mar. Não é assim que os pescadores fazem? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não é tudo que diz Senhor, Senhor, que entrará ao reino dos céus. É por isso que eu convido você a fazer uma análise na sua vida. Por favor, faz uma análise, faz uma avaliação das suas ações, porque através disso você vai descobrir se você é escolhido ou não. A maneira de você agir, a maneira de ser, até mesmo quando uma pessoa te ofende, como é que você age? Faça uma análise. Porque o Espírito Santo sabe quem é quem. E o Espírito Santo sabe em quem está. E Deus sabe quem escolheu. Mas você pode analisar-se e dizer verdadeiramente: eu sou escolhido. Em meio a essa grande multidão de convidados, eu sou um escolhido. Amém, gente? E isso chama-se para nós aqui na soteriologia certeza de salvação. Eu tenho certeza, por quê? Porque quem me salvou está vivo. O que morreu por mim ressuscitou e me deu garantia. Ele vive. Amém, queridos? E nos garantiu a vida eterna nele. Então você pode ter certeza, sim, do que você é no Espírito Santo de Deus. Finalizo com essa palavra final da palavra. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Analise você, segundo a Bíblia, e vê se você realmente é um escolhido de Deus. E se você descobrir que você falta alguma coisa, não te entubei, não pense, não deixe para amanhã. Corra e diga: eu quero me reconciliar com Jesus. Eu quero entregar a minha vida no altar de Deus. Eu quero ser salvo. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ah, pastor, eu estou desviado. Recorra novamente ao Senhor Jesus e reconcilie-te com Ele, antes que venham os dias maus, e que o Senhor venha dizer: não tem em você contentamento. Deus dá tempo ao tempo para você, e Deus espera sempre em você. Amém, gente? Deus está esperando em você que você se converta. Eu creio que Deus tem chamado alguém aqui hoje à noite. Amém. Se você quiser, você faz o sinal com a sua mão. Eu vou pedir para alguém orar com você aí. Uma pessoa mais próxima de você. Você pode dizer sim. Jesus está te convidando para que você reconcilie com Deus. Pai celestial, em nome de Jesus, o Senhor conhece os que são seus. E aquele que profere o nome do Senhor, que se aparte da iniquidade. Muitos são chamados, poucos escolhidos, mas o seu amor continua para toda a eternidade
para com os teus escolhidos. E nós te louvamos, porque fomos chamados e permanecemos e vestimos vestes nupciais, porque com as 5 virgens prudentes temos azeite em nossas lâmpadas, que é o Espírito do Senhor em nossos corações. Fiquem de pé e vamos orar para nos despedirmos e que essa parábola fique firme em vossos corações. Amém, gente? Amém. Sábado estaremos de volta às 7h30 da noite, mais um culto de adoração a Deus. Domingo nós temos a escola dominical. Futuramente estaremos entrando em um estudo profundo sobre Apocalipse. Eu quero falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Primeiro. E domingo à noite o culto começa às 18h30. Se você quiser, a porta está aberta e o convite está feito. Pai, leva-os de volta em paz aos seus lares e guarda-os, Senhor, para que possam estar de volta aqui, para te louvar e te engrandecer. Que a graça de Deus, a comunhão com o Espírito Santo e as bênçãos do Senhor Jesus sejam com todos desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.